aos 25 dias do mês de Elul, em 52 dias. Em quantos dias? 52 dias. A versão projetada diz: acabou-se, pois, o muro, aos 25 de Elul, em 52 dias. Amém? Feche os seus olhos, diga: Senhor, fala conosco. Nós precisamos ouvir a tua voz. Amém. Tome o seu assento. Nós estamos começando hoje uma jornada de 52 dias. E nós vamos fazê-la na companhia desse líder, Neemias. E durante estas 7 semanas, eu quero tratar com os irmãos sobre o tema: os segredos da liderança de Neemias. Qual é o nosso tema? Segredos da liderança de Neemias. Os segredos da liderança de Neemias. Durante esses 52 dias, eu quero que você mantenha o seu texto aberto neste livro de Neemias, porque nós vamos descobrir estes segredos andando com ele. Cada um dos segredos da sua liderança formidável. Para entendermos que liderança formidável é esta, nós precisamos entender o versículo 15 na sua profundidade. Porque quando nós lemos o texto e passamos por esta informação na nossa leitura anual, rotineira, corriqueira, isso parece uma informação comum, simples, e às vezes não percebemos a profundidade dessa informação. E para nós entendermos a profundidade dessa informação, eu preciso passar para você algumas informações. E dentre elas, o cerco e a queda de Jerusalém. Em 605, Jerusalém é entregue na mão de Nabucodonosor. E ele realiza o que nós chamamos de a primeira leva de judeus para o cativeiro babilônico. Isso aconteceu em qual ano? 605 antes de Cristo. Nesta primeira leva, Daniel e seus 3 amigos, Hananias, Misael e Azarias, são levados para o cativeiro babilônico. Em 597 aconteceu a segunda leva. Nesta segunda leva, Ezequiel é levado para a Babilônia. E em 586 a.C. acontece a última leva de judeus para o cativeiro. E em 586, Nabucodonosor e o exército dos caldeus destruíram Jerusalém. Eles queimaram o templo, derrubaram o templo, queimaram a cidade, derrubaram os muros, queimaram os portões a fogo, e Jerusalém foi destruída. Jeremias, o profeta que viu isto acontecer, no capítulo 25 e versículo 11 da sua profecia, informa-nos que o cativeiro teria uma duração de 70 anos. Em 538,
68 anos depois do início do cativeiro, Ciro, o persa, faz um edito real. E no edito que ele faz, ele libera os judeus para que eles voltem a Jerusalém e edifiquem a casa de Deus. Esdras capítulo 1, versículos 1, 2, 3 e 4, está o registro do edito real. Eles vêm e em 538 eles recomeçam a reconstrução do templo. Esdras, capítulo de número 3, versículo 2, nos mostra que eles começam a reconstrução pelo altar. Começam por onde? O altar. Está escrito: firmaram o altar sobre as suas bases. E apesar de estarem sob o terror dos povos de outras terras, ofereceram sobre ele holocaustos ao Senhor, tanto de manhã como pela tarde. Eles começam restabelecendo o altar, a comunhão, a intimidade. Esdras capítulo 3, versículo 10, eles recomeçam a reconstrução do templo. Está escrito: quando os construtores lançaram os alicerces do templo do Senhor, apresentaram-se os sacerdotes, paramentados com trombetas, e os levitas, filhos de Asaf, com símbolos, para louvarem o Senhor, segundo as instruções deixadas por Davi, rei de Israel. Consequentemente, também, eles recomeçam a reconstrução dos muros. Esdras, capítulo 4, versículo 16, está escrito: portanto, informamos ao rei que, se essa cidade for reconstruída e as suas muralhas forem restauradas, o rei não terá mais a posse das terras deste lado do Eufrates. Eles reiniciam a reconstrução pelo altar, depois o templo e agora os muros. Só que a obra sofre oposição. Os inimigos se levantam contra. E a oposição fez com que as obras parassem. Em 536, as obras param. E permanecem assim 16 anos. Quantos anos? 16 anos. Até 520 a.C. Em 520, a reconstrução do templo é retomada. E eles concluem a obra 4 anos depois, em 516 a.C. Só que os muros continuam em ruínas. Ninguém reconstrói as muralhas. E elas permanecem assim por muitos anos. Em 457, 81 anos depois do retorno do povo do cativeiro, Esdras chega em Jerusalém. Através da sua liderança, ele coloca em ordem um culto nacional, produzindo um despertamento espiritual. Mas ninguém toca no assunto das muralhas. Em 444 a.C., 13 anos depois que Esdras tinha chegado em Jerusalém, Neemias chega.
Quando Neemias chega em Jerusalém, ele chegou 13 anos depois de Esdras. Quantos anos? 13 anos depois de Esdras. 94 anos depois dos primeiros cativos voltarem do exílio. E 142 anos depois que os muros foram derrubados. Estes muros já tinham 142 anos em ruínas, derrubados, destruídos. Em 142 anos, essa cidade teve líderes, governadores. Esta cidade teve patriarcas, homens que lideravam famílias, sacerdotes, profetas, ministros. Mas mesmo assim, por 142 anos, os muros permaneceram em ruína. Só que Neemias chega e a informação que nós temos no capítulo 6, versículo 15, é que 52 dias depois, os muros que durante 142 anos permaneceram derribados, 52 dias depois de Neemias chegar em Jerusalém, eles estão reconstruídos. Aí você entende junto comigo o peso desta palavra, o impacto dela, a impressão que ela causa em nós, porque alguém está nos informando que este homem realizou em 52 dias, quantos dias? 52. O que nenhum outro conseguiu fazer em 142 anos, quase um século e meio. Aí ele chega, e a informação é esta, que ele reconstrói os muros em 52 dias. Esse homem exerceu uma liderança fenomenal, uma liderança espetacular. Ele realiza uma façanha que torna o seu nome imortal. Tamanha façanha que ele realiza. E aí a pergunta que nós fazemos é: quais os segredos dessa liderança tão extraordinária? Quais foram os segredos desse líder chamado Neemias, que ele consegue realizar em 52 dias uma obra que não foi feita em 142 anos? Pastor, quais os segredos da liderança formidável de Neemias? Primeiro segredo é que Neemias não foi indiferente. Neemias não foi o quê? Indiferente. Deixa eu explicar isso para você. O dicionário define indiferença como estado de tranquilidade daquele que não se envolve nem com situações, nem com pessoas. Isso é indiferença. É alguém que não se envolve. Desprendimento, falta de interesse, falta de atenção, falta de cuidado, falta de consideração, descaso,
desdém. É isso que é ser indiferente. E deixa eu explicar para você qual é a situação de Neemias. Neemias capítulo 1, versículo 1, ele nos diz que está em Suzã. Suzã é a capital de inverno do império dos medos e dos persas. E em Suzã, ele ocupa um posto nobre. Ele ocupa o quê? Posto nobre. Porque Neemias 1, versículo 11, ele nos revela que, nesta ocasião, ele é o copeiro do rei. E o copeiro, nesse contexto, era aquele que provava o vinho antes que o rei o bebesse. Então ele é da mais alta confiança do rei. A vida do rei está na mão de Neemias. Esse tipo de posto dava a esta pessoa uma responsabilidade singular, mas também lhe dava alguns benefícios e privilégios. Dentre eles, o de ser o conselheiro mais íntimo do rei. Geralmente, o rei tomava do seu copeiro conselhos, pedia-lhe orientações e participava com ele coisas do seu particular. E é Neemias que ocupa esse posto. Isso se chama zona de conforto. Se chama o quê? Zona de conforto. E todas as vezes que nós chegamos a uma zona confortável, nós não queremos mais sair deste lugar. Nós não queremos mais abrir mão de privilégios, de bênçãos, de posições. Isso faz cessar nosso crescimento, nosso avanço, nosso progresso. Neemias está numa zona confortável. E geralmente pessoas na zona de conforto não querem se envolver em problemas alheios. Só que Neemias não era indiferente. E é importante ressaltar que ele provavelmente nem conhecia Jerusalém, pois a estatística é que ele ainda não estivesse estado lá, porque ele faz parte da quarta ou quinta geração daqueles que já nasceram no cativeiro. Mas a despeito disso, ele não é indiferente. Olha o que diz o texto. Neemias capítulo 1, versículo 1. Palavras de Neemias, filho de Hacalias, no mês de Quisleu, no 20º ano, quando eu estava na cidade de Suzã. Versículo 2. Veio Hanani, um de meus irmãos, com alguns homens de Judá. Então lhes perguntei. Quem pergunta? Neemias. Não são eles que começam a conversação. É Neemias que pergunta. É ele que se interessa. Ele diz: então lhes perguntei. Primeiro, a respeito dos judeus que escaparam e sobreviveram ao exílio. Ele primeiro pergunta por
pessoas, porque ele entende que pessoas são mais importantes do que lugar. Aí primeiro ele pergunta por pessoas, segundo ele pergunta por Jerusalém, e a resposta é esta, ó. Perguntei-lhes a respeito dos judeus que escaparam e que sobreviveram ao exílio, pessoas, e a respeito de Jerusalém. E eles me responderam: os restantes, os que sobreviveram ao exílio e se encontram lá na província, estão em grande miséria e humilhação. Eles revelam para ele o estado em que as pessoas estavam e explica o porquê desse estado. Eles dizem: as muralhas de Jerusalém continuam em ruínas e os seus portões foram destruídos pelo fogo. Neemias se interessa, mesmo nunca havendo estado em Jerusalém, mas ele se interessa pelos que lá estão. Olha o que diz o texto de Lucas, capítulo 10, versículo 33. Só para nós fazermos um paradoxo. Lucas, capítulo 10, versículo 33. Jesus está tratando da parábola do bom samaritano. Ele está tratando de quê? Da parábola do bom samaritano. Aí ele diz no versículo 33: certo samaritano que seguia o seu caminho passou perto do homem e, vendo-o, se compadeceu dele. Se você olhar o contexto do texto que eu acabo de ler, a Escritura diz que veio o sacerdote, viu o homem caído e passou de largo. Isso é indiferença. Via um levita pelo mesmo caminho, viu o homem e novamente passou de largo. Indiferença. Mas o samaritano não foi indiferente. Olha o que diz o texto, versículo 34. E aproximando-se, o que ele fez? Se aproximou. A indiferença nos faz afastar. Só que Neemias não é indiferente. O texto nos mostra que ele se interessa. Foi ele que perguntou. Ele tem sensibilidade. Ele ouve com interesse. Ele ouve como? Com interesse. Com interesse. Neemias, capítulo 1, versículo 3. Ele diz: eles me responderam: os restantes, os que sobreviveram ao exílio, se encontram lá na província, estão em grande miséria e humilhação. As muralhas de Jerusalém continuam em ruínas e os seus portões foram destruídos pelo fogo. Versículo 4. Quando ouvi estas palavras, eu me sentei, chorei e lamentei por alguns dias, e fiquei jejuando e orando diante o Deus dos céus. Ele não é indiferente. Ele se sensibiliza com a situação. Irmãos, a indiferença é pecado. A indiferença é o quê? Tiago 4,17. Ele escreve: aquele que sabe o bem que deve fazer e não faz, comete pecado. Indiferença é pecado. Provérbios capítulo 3,
versículo 27 e 28. Diz o texto: não deixes de fazer o bem a quem o merece, estando em tuas mãos o poder de fazê-lo. Não diga ao teu próximo: vai e amanhã eu te darei, se você tem como fazer isso hoje. A Escritura está trabalhando a questão da indiferença. Neemias não foi indiferente à situação do povo que estava em Jerusalém. A indiferença faz o ser humano ser desumano. A indiferença é mais perigosa do que a raiva e do que o ódio. Que isso, pastor? Sim. Porque se você aplicar a raiva no lugar certo, você faz alguma coisa para mudar a situação. Diante de um ato de injustiça, se você usar a raiva como força motriz, leva você a fazer algo a respeito da questão. O ódio, se soubermos usarmos da forma correta, nós nos revoltamos contra ele, confrontamos ele. Então, ele levou a uma ação, a uma reação. Agora, a indiferença, ela não é criativa, ela não cria nada, não muda nada. Porque a indiferença não é um início, ela é um fim em si mesma. Quando você se mostra indiferente, você está dizendo: eu não vou fazer nada para ajudar. Não contem comigo para isso. Eu nem estou aqui. A indiferença não muda situação alguma. Não muda nada. Nós não podemos ser indiferentes, porque a indiferença nos impede de viver o projeto de Deus na sua plenitude, porque ela nos torna conformados. A indiferença nos torna o quê? Inconformados. E se você está conformado, você não consegue viver o projeto de Deus para a sua vida. É por isso que em Romanos 12:2 Paulo escreve: não vos conformeis com este sistema, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. Se você vive na indiferença, você não faz nada para mudar uma situação. Neemias ouve e se comove. E aí ele diz: quando ouvi estas palavras, eu me sentei, chorei, lamentei por alguns dias, fiquei jejuando e orando diante do Deus dos céus. Sabe quanto tempo isso durou? 5 meses. Quantos meses? 5. Ele passou 5 meses jejuando, orando, chorando e se lamentando. Aonde? Na presença de Deus. Até Deus criar uma situação, a porta se abrir e ele passar por ela. Não podemos viver a vida de forma indiferente, irmãos.
precisamos reagir, querer fazer algo, começar a fazer algo. Por quê, pastor? Isaías 60, versículo 1 diz: levanta-te e resplandece, pois já vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Versículo 2: eis que as trevas cobrem a terra, e a escuridão os povos, mas sobre ti. Quem é esse que a Bíblia está falando sobre ele? É aquele que obedeceu o versículo 1, que se levantou, que começou a fazer alguma coisa. Sobre ti o Senhor vem surgindo, e a sua glória se vê sobre a sua vida. Diga para alguém do seu lado: faça alguma coisa. Você precisa reagir. Você precisa agir. Glória. Porque se você ficar indiferente, a situação não muda. Na Finlândia, um ateu morreu e deixou registrado no seu testamento o desejo de que a sua fazenda fosse dada como herança para o diabo. Os juristas passaram alguns dias ponderando a situação para saber como que eles iriam cumprir o desejo do coração daquele moço. Dias depois, eles chegam a uma conclusão e eles dizem: a partir de agora, não é mais para carpir o terreno da fazenda, deixe o mato crescer, deixe os espinhos tomarem conta do terreno. A parte onde se plantava não é mais para ser arada, não é mais para jogar semente no solo, deixe o solo rachar, a terra ficar seca, o mato tomar de conta. A casa da fazenda, não reformem mais a casa, não pintem a casa, deixe ela deteriorar-se. E aí eles escrevem no documento oficial que a melhor forma de deixar o diabo tomar conta de algo é simplesmente não fazer nada. Quando não fazemos nada, nós estamos dando permissão para o mal se perpetuar. É por isso que a Bíblia diz: levanta e age. Esse negócio é responsabilidade sua, e nós seremos contigo. Esdras 10, versículo 4: levanta e age. Esse negócio é responsabilidade sua, e nós seremos contigo. Ezequiel 22, 30: Deus diz: busco entre eles o que, Senhor? Um homem. Homem aqui é gênero humano. Pode ser uma criança, um adolescente, uma moça, um rapaz, um homem, uma mulher, um ancião. Deus está procurando alguém que tape o buraco do muro e se coloque na brecha perante Ele, para que Ele possa usar. Só vai para a brecha quem não se conforma. Só vai para a brecha quem não é indiferente. Só fica na brecha quem está dizendo: Senhor, faz alguma coisa, faz alguma coisa, faz alguma coisa. Oh, glória! Eu me lembrei daquele moço que em 1985
em Moçambique, na África, estava sendo divulgado um congresso de satanismo. Aquele congresso estava sendo divulgado pelo rádio, pela TV, pelos outdoor, cartazes pregados nos portes, nas paradas, nos muros, nas paredes. E naquela cidade de Moçambique, na África, tinha um moço que entrou no quarto, fechou a porta, e na oração ele disse: Senhor, o Senhor está vendo aí o congresso que está sendo divulgado? Esse congresso que está sendo divulgado é para ser realizado aqui em Moçambique. E o Senhor sabe que Moçambique é na África, e que a África já é assolada pelo ocultismo. O Senhor sabe disso. E se um congresso como este acontecer, vai aumentar o número de adeptos da Umbanda, Quimbanda, Candomblé, Macumba, Voodoo, Satanismo, Xamanismo. Senhor, eu só vim aqui na oração dizer para o Senhor que eu não estou conformado com isso, viu? E eu vim pedir para o Senhor que, se o Senhor puder fazer alguma coisa, então eu vim pedir para o Senhor fazer. O Espírito Santo falou para ele: eu posso e vou fazer, se você ficar na minha presença. Diante disso, ele não saiu mais do quarto, continuou lá em oração, em jejum, em busca. Alguns dias depois, o congresso começou. Quem estava organizando era uma mulher, a anfitriã. Ela alugou um estádio de futebol para realizar o evento. No dia que o evento começa, havia 20.000 satanistas inscritos, vindo de todas as partes do planeta Terra. Foi considerado sucesso absoluto. Só que no segundo dia, aquela mulher tinha uma filha, uma menina de 8 anos de idade. Ela acorda cedo, toma banho, se arruma, vai acordar a menina para ir para o estádio. Quando ela chega no quarto, a menina está morta na cama. Ela pega o corpo da filha, leva para o estádio de futebol, coloca o corpo dela em cima de uma mesa. Quando os congressistas começam a chegar, ela pega o microfone e diz: atenção, senhores congressistas, a minha filha amanheceu morta hoje lá em casa, e eu quero dizer para vocês que vocês agora vão invocar os deuses de vocês e vão ressuscitar a minha filha, pois o congresso só vai continuar depois que ela ressuscitar. Irmãos, se os 400 profetas de Baal, com os 450 profetas de Azerá, até sangue humano derramaram tentando fazer cair fogo do céu, imagine 20.000 satanistas tentando ressuscitar uma criança. Tinha gente cascavelando no chão, parecendo cobra. Tinha gente correndo de 4 pés, para lá e para cá, zurrando, urrando, ladrando que nem cão. As horas estavam passando, e aquela mulher percebeu que havia muito movimento e pouco poder. Ela chamou a criada e disse: venha cá, lembra daquele pastor que no mês passado nós demos uma surra nele e queimamos a igreja dele a fogo? Ela disse: me lembro. Eu ouvi falar que ele ainda está tratando as feridas com água de sal, tamanhas marcas que nós deixamos no corpo dele. Aí a mulher diz: pois você vai na casa dele agora
e não me volte aqui se não for com aquele homem de Deus. A moça saiu no passo nordestino, chinelo batendo no calcanhar, lá vai ela. Quando ela chegou lá na casa do pastor, de costas feridas, igreja queimada e derribada, sabe quem era ele? O homem que estava trancado no quarto dizendo: eu não me conformo com isso, Deus. Se o Senhor pode, faz alguma coisa acontecer. Na hora que ela bateu na porta, o Espírito Santo falou com ele: vai, porque eu estou neste negócio. Ele levantou, pegou a Bíblia, acompanhou ela, chegou no estádio, ele entrou por uma porta na lateral. Quando ele vinha se aproximando, a mulher desceu do palco que ela tinha montado, foi ao encontro dele e disse: pastor, se o Jesus que tu prega tiver poder para ressuscitar a minha filha, eu me batizo nas águas hoje, me torno membro do corpo de Cristo e vou congregar contigo lá na tua igreja, e nós vamos construir uma igreja nova no lugar da que a gente queimou e derrubou. Quando ela disse isso, ele colocou a Bíblia de lado, não pregou, não fez nada disso. Ele foi lá, pegou a menina em cima da mesa, levantou ela para os céus e disse: ei Deus, olha para cá, aqui está a maior oportunidade que o Senhor tem de provar para Moçambique, na África e para o mundo inteiro que só o Senhor é Deus. Quando ele disse isso, a menina abriu os olhos, puxou o oxigênio, encheu o pulmão e soltou o ar. Ele colocou a menina na mesa, ela sentou na mesa, balançou as perninhas, olhou no relógio que tinha e disse: mamãe, vamos para casa porque eu estou com fome. Quem está vivo tem necessidade de se alimentar. Quando a menina disse isso, a mulher já estava de joelhos dobrados, dizendo: eu me rendo a esse Cristo poderoso e santo. Mas como Deus sempre faz muito mais além do que pedimos e pensamos, quando ele olhou 20.000 satanistas com os joelhos dobrados, as mãos estendidas para os céus, dizendo: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só